Olá, boa tarde a todos vocês. A paz do Senhor para quem serve a esse Deus e pode confirmar com essa paz. Eu venho nesta tarde falar um pouquinho com vocês. Eu tenho sido incomodado, digo assim, da parte de Deus a fazer esse comentário aqui. E eu quero ser breve, mas eu peço a você que assiste esse vídeo. Esse vídeo vai ser muito esclarecedor para você. Como crente, como servo de Deus, como obreiro, como educador cristão, eu quero compartilhar um trecho da palavra de Deus para nós começar essa conversa. Eu sou seu irmão Raimundo Paixão. Não estou fazendo apologia a nada nem a ninguém. Nós vamos conversar a respeito da palavra de Deus. E eu quero que você reflita nesta semana, porque isso vai tocar muito forte ao seu coração. Vem comigo. Bíblia Sagrada, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 18. Eu quero parar com você no versículo 8, para nós começar aqui essa meditação. Diz assim a palavra de Deus: Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É uma pergunta. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A todos vocês, internautas, irmãos, colegas, amigos, eu quero chamar a sua atenção com este versículo. Esse texto, Jesus estava contando uma parábola acerca de um juiz iníquo, de um juiz que não temia nem a Deus, nem aos homens. E ele conta, associa a esse lado, o outro lado, que é o lado da viúva. E ele continua ensinando aos discípulos como era que deveria estar o povo nos fins dos dias. Mas eu quero parar com você, quero que você preste atenção, que você medite, no que diz essa pergunta. Quando porventura vier o Filho do Homem, será que ainda vai ter fé na terra? Hoje nós estamos vivendo uma época em que está muito difícil distinguir o que é igreja e o que é palanque político. Todos sabem, ou alguns, muitos sábios, eu militei muito na política. Eu estou há um tempo afastado da militância política, mas com ideologia política. Eu tenho 52 anos, eu conheço um pouco da história política, não sou analfabeto. Eu sou um pensador, e como pensador quero ter o direito de falar com você. Hoje nós vivemos uma época em que um pastor, me permita ele dizer o nome, Cláudio Duarte, ele dizia nas suas mensagens muito recentes, que nós vivíamos uma época de valores trocados. E daqui a pouco você vai andar na rua, o poste vai fazer xixi no cachorro. Nós já vivemos isso. Eu reflito isso muito com os meus amigos. Eu trago essa vivência para o livro de Abacuque. Nós vivemos os dias de Abacuque, em dia que o valor está voltado ao contrário. O ímpio está solto e o preso é o cidadão de bem. Mas como Deus respondeu para Abacuque, Ele ainda responde para nós. E certamente responde para você. Aqui nesse texto Jesus está dizendo o quanto lado que existia. Mas por que, Paixão, você está falando isso? É que nós vivemos hoje uma época em que a igreja está difícil de entender qual é o lado verdadeiro da igreja. Eu estou vendo uma muito grande massa de pastores fazendo política e, ao meu ver, sem razão, do lado errado. Irmãos, servo de Deus ou não, você, eu chamo de irmão porque somos filhos de Deus, somos servos de Jesus. O que será que está acontecendo? Será que quem fala de Jesus hoje está tendo
o conhecimento de fato de Jesus? Será que de fato está temendo a Deus? Nós vemos hoje soar muito em bandeira política, fascista. Uma bandeira política com a expressão bíblica. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para quem Jesus falou aquilo? Qual foi o contexto daquela história? Por alguém que nem crente é, por alguém que não conhece a palavra de Deus. E os pastores iludiram com isso. Será que eles conhecem a ponto de... Será que eles entenderam? Será que eles sabem quem é de fato que falou aquilo e qual o objetivo que Jesus falou aquilo? Por que será que os pastores estão vivendo essa situação? Eu recordo do apóstolo Paulo, quando ele escreve para o seu servo chamado Timóteo, no capítulo 3, verso 1, 4 e 5, ele diz que haveria tempo que os homens seriam mais amantes dos prazeres do que do próprio Deus. Está difícil hoje. Alguém está trocando de pregar a palavra de Deus para pregar nome de fascista, de torturador, de ditador. Que Jesus é que será que estamos servindo? Aguarde. A partir de 2016, caso aconteça o que vocês querem, o que os pastores querem, vocês vão ver tamanho esvaziamento da igreja. Por quê? Porque a igreja está indo iludida. E quando a tortura chegar dentro das casas, eles vão falar, fui enganado pela igreja. E eles vão sair da igreja. Prestem atenção. Quem planta, colhe. Nós estamos plantando ódio. E nós vamos receber ele de volta. Vamos receber ele de volta. Nós vamos falar, é uma briga política hoje. Observa que não é uma briga política de partido para partido, de candidato para candidato. É de candidato para partido. Eu me lembro no capítulo de número 7, quando Jesus estava explicando, ele estava ensinando no templo, contradizendo o que os fariseus estavam acreditando, e eles iam para pegar Jesus e não conseguiam. E Jesus estava ensinando o que era verdadeiro. Até que então surge um político chamado Nicodemos, que um dia fora ter com Jesus à noite e falou para Jesus, falou para eles, olha, não convém fazer isso. A gente precisa ir pelo caminho certo. Crendo que Deus ainda tem poder para fazer tudo. Nós precisamos ir pelo caminho certo. E aí eles perguntaram para ele, mas vem algum profeta de lá? Mas eles entenderam. Termina o capítulo 7, dizendo que foram todos para a sua casa. E Jesus começa o capítulo 8. Jesus foi para o monte. Orar, falar com Deus. Perguntar para Deus se era verdade aquilo, se era de acordo com a vontade de Deus. Quando ele desce de lá, trazem uma mulher. Observa que era um grupo de homem que levou aquela mulher. Um grupo de homem machistas, interessaram nos defender seus próprios direitos. Porque lá no livro de Levítico está escrito que, no livro de Êxodo de Levítico está escrito que se for pego em adultério, ambos deveriam ser apedrejados. Apedrejado não era só a mulher. Eles escondem o homem e levam só a mulher para testar Jesus. Não era para fazer justiça, era para testar Jesus. E quando eles chegam lá para testar Jesus, o que aconteceu? Jesus escreve para eles e fala, olha, escreve no chão, falando para eles. Ela deve morrer. Certo? No capítulo 8 a seguir, aonde dá origem a essa frase que alguém está pondo na bandeira, mas não conhece o conteúdo dela, o povo uns criam, outros não. Jesus chama os que criam nele. E Jesus fala para eles, se vocês forem de fato meus discípulos, vocês vão permanecer no que eu estou falando para vocês. Vocês vão conhecer de fato o que é verdade, e é a verdade que vai libertar vocês. Ele disse outrora que eu sou o caminho, a verdade, ele vai conhecer ele. É o Messias verdadeiro, não é o outro Messias.
Esse era o Messias, de verdade, o Messias, o enviado. Eu chego numa época que está me doendo isso. Eu vou para a igreja, eu volto triste, porque tem tantos pregadores ansiosos para pregar a palavra de Deus, e lá a gente vê uns comícios políticos. Ah, mas é a vontade de Deus, porque o candidato que a igreja defende, com 38 segundos de televisão, chegou no máximo. Chegou, nunca foi fazer campanha, os pastores estão fazendo campanha para ele. Os pastores abraçaram essa ideia. Mas por que os pastores estão abraçando essa ideia? E o que eles estão usando com isso? Dizendo que este homem é quem vai fazer a nossa constituinte valer. Fala em palavra que a igreja entende. Vamos conversar com a igreja falando palavras que o povo entende. Deixa o povo destruir, o povo decidir. Não destruir o povo. Ah, fascista. O que é fascista? Ah, ditadura. O que é ditadura? Ah, democracia. O que é democracia? Será que o povo que está lá na igreja sabe o que é democracia? Como surgiu a nossa democracia? Como ela chegou até nós? Foi fácil? Não, senhores. Não foi fácil. Nossa ditadura, o movimento começou no começo da década de 80, anos 83, 84. Movimento Direta Já. Aonde o povo unido... Tinha gente importante? Tinha. Não tinha só gente da direita defendendo a democracia. Tinha gente da esquerda também. E agora estão acusando, eu vou falar de dois nomes, Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Estão dizendo que o Fernando Haddad vai quebrar a Constituinte. Gente, larga a mão de enganar o povo. Quando constituíram a Constituinte, o Lula estava lá. Estava o Lula, começou nas diretas já, Lula, Suplicy, o velho Zaratini. Mas outros e outros nomes, Tancredo Neves, Mário Covas, Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso, Dante de Oliveira. Estavam todos lá. Jair Bolsonaro estava ontem no exército. Estava no exército. Foram eles que começaram o movimento Direta Já. Até que culminou em 85 para ele, os dois candidatos, um do colégio eleitoral e o outro candidato, que era Paulo Maluf e Tancredo Neves. Tancredo Neves foi eleito. Não assumiu, Sarney assumiu o último governo da época ditatorial. Em 89 teve a eleição já na época democrática, Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o que eu quero chegar com isso? O que é democracia? Democracia é onde o povo tem direito. Democracia é onde o povo faz. O povo decide. O poder maior está no mão do povo. O povo escolhe, o povo tira, o povo põe. Isso é democracia. Isso é democracia. Será que o povo sabe o que é isso? O povo pensa que democracia é algo que vai vir na cesta básica. Será que é isso? Muitos estão sabendo isso. Ah, democracia é onde o povo tem a soberania. O que é o povo ter a soberania? Que raio é isso? O povo tem a soberania significa que o povo é a autoridade máxima. Lula estava lá, defendeu. O PT estava lá, na época não era PT, mas estava lá, os integrantes do PT estavam lá defendendo a soberania. Trouxeram. Pula para frente. O PT ficou quase 14 anos no governo. Foi o período em que a igreja cresceu. Foi o período em que a igreja foi extinta de impostos. Foi na época que eles tiveram a oportunidade de mudar a Constituinte para dar mais um mandato para o Lula e eles não aceitaram. Onde o povo foi cada vez mais fortalecido. Tanto é que abriu corrente para todo lado. É corrente LGBT, corrente não sei o que, corrente não sei o que, tudo isso porque o povo decide. Está na mão do povo o poder. Agora surge um candidato dizendo que o PT vai acabar com a Constituinte, gente. Acordem. Não é o PT, não é do PT, não. Só para vocês terem uma ideia, fascismo. O que é fascismo? Vocês já falaram para o povo o que é fascismo? Será que o povo que segue a gente lá na igreja sabe o que é fascismo? Eu marquei algumas coisinhas aqui, ó, para vocês entenderem. O povo precisa saber. O que é tortura? O povo sabe? Não, eu fico falando lá asneira e o povo não sabe. Por isso que o povo vai. Eu me recordo. Uma época eu ainda não era batizado.
na igreja evangélica. Estava um movimento para subir ao monte, para orar. E eu vim com a sede de orar no monte, e eu fui impedido de subir ao monte porque eu não era batizado, eu não estava preparado para falar da palavra de Deus. Hoje, cidadão que nunca foi na igreja evangélica, cidadão que não é crente declarado, usar a palavra de Deus de forma errada, para defender direitos pessoais, e um monte de gente abraçar e defender direitos pessoais. Irmãos, nós estamos brincando. Nós estamos brincando. Não é tempo de brincadeira, não. Quando vier o Filho do Homem, porventura, será que acha fé na terra? Que fé que nós estamos defendendo? Democracia, o povo tem autoridade máxima. Soberania do povo, poder máximo. O povo tira, o povo escolhe, o povo busca, o povo traz, o povo leva, o povo faz. Fascismo. Lembra de Mussolini? Começou com ele. Fascismo. Onde é o povo, uma qualidade de gente tem direito. Quem é que prega o fascismo? Nordestino não presta, preto não presta, gays não é gente, mulher não pode ganhar dinheiro. Quem é que prega isso? É o PT? Que prega o fascismo? Onde só uma raça é que vai funcionar, quem tem dinheiro aqui? Até o ano de 80 e 90, 90 e pouco, nos ônibus vinha escrito educação e nos ônibus escolares vinha lá escrito, nos ônibus públicos mesmo, vinha lá escrito educação e transporte, direito do povo, dever do povo, direito do povo e dever do cidadão, porque está na Constituinte. Quem quer tirar isso? Quem quer tirar isso? Educação, quem é que quer implantar o fim do ensino básico? Não vai ser obrigatório a criança aprender. Para quê? Se vai aprender, vai sair, vai saber muita coisa. Se estudar, vai falar bobagem. Eu sei que eu vou sofrer perseguição pelo que eu estou falando, mas preste atenção, você precisa assistir isso. Mussolini lá na Itália, 1822, por aí, começou esse movimento. Depois foi quem pegou isso? Hitler, Adolf Hitler. Onde os pastores, os padres, acharam que ele era o cara. E foram fazer a campanha dele e ele ficou escondido arquitetando, fazendo as suas tramóias. Depois você sabe o que aconteceu, né? O massacre dos judeus. O fim do povo. Vou traduzir para a língua de hoje. O fim do povo evangélico. Foi o Hitler. Qual era o partido do Hitler? Vocês lembram? Partido do Hitler qualquer? Parece brincadeira, né? Mas tem alguma coisa hoje, né? Qual é o partido do candidato que defende, que diz que defende o povo? PSL? Partido Social Liberal. Qual era do Hitler? PNS, Partido Nacional Social. Partido do Hitler. E o que nós estamos fazendo? Jesus avisou, conhecereis a verdade o libertará. Essa é a verdade. Eu estou falando aqui a verdade. Quando vier o Filho do Homem, será que tem fé na terra? Paulo avisou, homens amantes de si mesmo, amantes dos prazeres. Homens amantes dos prazeres. Não está nem aí mais com a palavra de Deus. Está aí, está pensando nos seus próprios direitos. Enriquecer mais. Botar minha família lá em cima. Você foi chamado para pregar a palavra. Nós somos chamados. Eu sou assim. Eu sou assim. Pedro, na carta de Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4. Pedro diz, será que quem prega, será que acredita de fato no Jesus que ele prega? O Messias que viria para resgatar os judeus e eles não aceitaram, que veio para nos resgatar, que voltará em breve, não é o Messias do Rio de Janeiro. Messias que prega que a segurança será fortalecida, o estado dele está sob intervenção médica, onde a família dele tem hegemonia política. O Rio de Janeiro está sob intervenção, ninguém anda no Rio de Janeiro. Você vai lá de carro, é baleado. Não funciona mais lá no Rio de Janeiro. Segurança não tem mais lá. E como é que vai fazer no Brasil? Quem é que defende a democracia? Quem defende a democracia é de fato quem falou que vai fechar o Supremo se der alguma coisa contra eu? Vai fechar o Supremo. Foi ontem, publicado ontem, nos jornais todos, na mídia.
O PT o PT não é contra o silêncio de imprensa, a liberdade de imprensa. Negativo, o PT teve 13 anos no governo. Vocês esqueceram que quem começou com a denúncia do Mensalão foi a Folha de São Paulo? A denúncia da Lava Jato, que é onde constituiu a Lava Jato, foi a Folha de São Paulo. Todas as denúncias foram a Folha de São Paulo que publicou. A Folha só presta quando é para falar do PT? Quando é para falar dos outros lados, não presta a Folha? Quem é que ameaçou ontem na televisão, em voz alta? Ameaçou na televisão, vai cortar o dinheiro da Rede Globo, vai cortar o dinheiro da imprensa. A Rede Globo e a Folha de São Paulo sempre perseguiu o PT. O PT nunca cortou o dinheiro, porque a liberdade de imprensa. Nós vivemos isso hoje, está para acabar. Se assim constituir como os senhores pastores querem, vai acabar isso. Vai acabar isso. Pensa que se você falar mal desse governo que vocês defendem, vocês vão ser torturados. Sabe o que é tortura? É você ser pendurado, ser sofredores cruéis para você assumir alguma coisa. Para confessar algo que muitas vezes você não fez. Isso é tortura. Foi o que funcionou até pouco tempo atrás. E é o que está para acontecer. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Será que os pastores estão fazendo isso? Deixa o povo, orienta o povo. Prega a Bíblia, prega a verdade. É a verdade que liberta. Na imposição. O povo hoje vai votar no Jair Bolsonaro por livre e espontânea pressão dos pastores. Eu vi pastores dizendo, se você não votar nele, você vai perder os benefícios da igreja. Como tem aí patrões falando que se os empregados não votar, vão mandar embora. Quem é que isso? Isso é liberdade? Onde você não pode escolher o seu patrão, não pode escolher o seu candidato. Pensa nisso. Você que está me vendo, você que está assistindo esse vídeo, que teve paciência de ser orientado por este vídeo, você tem o direito de chegar lá e escolher o seu candidato. O que é melhor para você. Não é o melhor para quem está lá em cima, não. A realidade de quem come caviar é diferente de quem come ovo. É diferente. Quem come caviar quer um outro. Quem come ovo deve escolher o seu. O que é melhor para você. É o povo que escolhe. Ditadura é tortura. É para extrair a verdade através de dor. Fascismo, somente uma raça tem poder. Somente uma raça pode ficar. Somente uma raça pode. Tem que ser morto nordestino, tem que ser morto homossexual, tem que ficar limpo, puro. Jesus falou, Jesus falou, o Messias de verdade, falou, se vocês amarem só os que vos amam, que proveito tem isso? Os inimigos também, os ímpios também o amam. Os errados também amam os que me amam. Você tem que amar os que me odeiam. Esse é o meu papel. Jesus ama o pecador. Ele só não aceita o pecado. Ele aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. E é nessa pauta que você precisa pensar. Você precisa pensar nisso. É melhor eu mandar exterminar os homossexuais do que pregar o evangelho para eles. É melhor eu mandar exterminar as prostitutas do que pregar o evangelho para elas. É melhor eu acabar com a educação do que ter que gastar dinheiro com ela. Gente, presta atenção, é 2 candidatos que tem. Quem é que fala de verdade isso? Nossa Constituição, nossa Constituinte é tão nova. Mas o que é Constituinte? É um conjunto de regras que a Carta Magna do país que diz o que é certo e o que é errado. E quem vai defender isso? É o Supremo. É o Supremo. O fascismo defende que só uma pessoa tem, uma raça vai fazer em poder. Nós não pregamos isso. Nós não pregamos isso. Democracia é o povo que escolhe, não somos nós. Não são vocês, é o povo. Agora eu quero que você pense, quem é que está ameaçando a democracia? Quem falou que vai tirar a liberdade de imprensa? Os jornais que falar mal dele vai ser punidos. Se o Supremo votar contra, o Supremo decidir contra mim, eu vou mandar um soldado e um cabo lá destruir o Supremo. Se prender um ministro, vai prender um ministro aonde? Lá na base, lá, né? Se prender um ministro, o povo não vai pedir para sair, porque se o povo pedir para sair, vai soltar bomba e destruir. Os cárceres, onde tem missionário, hoje a igreja pede dinheiro para sustentar missionários. Os cárceres que estão assim, os presidiários, está lá assim, ó. Muitos devendo.
Outros, não. Então lá, sabe o que vai acontecer com eles? Vai soltar uma bomba lá dentro, destruir. Sabe o que ele é capaz de fazer? Soltar gasolina e pôr fogo, acabar. Ele falou que aqui no Brasil precisa morrer 30 mil pessoas. Esse candidato que a igreja defende. Diz que precisa morrer 30 mil pessoas. Esse candidato que a igreja defende. Diz que vai acabar com a mochila das costas dos patrões. Que é o 13º salário. Ele já falou isso, o seu vice falou isso. Ah, mas ele desautorizou o que o vice disse. O vice desautorizou na televisão. Enquanto aí os pastores estão pedindo voto para ele na igreja, que era para pregar o evangelho, salvar a vida. Você nunca viu aí, eu desafio você que vai fazer um comentário nesse vídeo, desafio você falar que dia que teve um batismo com o Espírito Santo na sua igreja. Quantas almas renderam na sua igreja esse ano? Quantos batizados foi feito na sua igreja esse ano? Eu desafio você a fazer isso. Sabe por quê? Porque não tinha, mas você conseguiu fazer, mas o seu pastor conseguiu fazer com que o Bolsonaro saísse lá de baixo e assumisse a ponta. Quase levou no primeiro turno. O seu pastor está fazendo isso. Amanhã é você que vai ser torturado na rua. É você. É o seu filho que vai ser torturado. E nós? Onde é que está o nosso papel? Vou pegar a bandeira dele. E conhecereis a verdade. Mas eu vou pegar o versículo anterior. Se vocês de fato me amarem, forem meus discípulos, vocês vão me seguir. Fazer o que eu ensino para vocês. E qual é o ensinamento de Jesus? Amar os perdidos. Em busca dos perdidos. Levar o socorro. Ir até os menos favorecidos. É isso que nós estamos fazendo? Responde aí. A sua igreja está fazendo isso? Seu pastor está fazendo isso? É para pensar. Eu sei que muitos pastores vão me punir. Vou ser punido. Mas o que resta? Eu ser punido agora ou eu ser torturado daqui a um ano? Daqui a um ano eu vou ser torturado porque eu vou continuar pensando assim. Eu vou ser torturado o ano que vem, quando assumir o novo governo que os senhores querem. Preste atenção, gente. Preste atenção. Divulga. Pode, vou botar esse vídeo lá no Facebook, vou botar no meu canal também. Meu canal, vou botar umas coisinhas mais legais agora lá, no meu canal. Pode divulgar. Sou Raimundo Paixão. Eu sou quase professor. Ainda não sou professor. Sabe por quê? Estou desempregado desde 2012. Estou desempregado. Eu não consegui. Eu fiquei com dengue. Eu peguei dengue. Peguei dengue. Não pude comparecer na universidade. Peguei DPs. Estou com 2 DPs para pagar. 3 DPs para pagar. Não tive dinheiro para pagar as DPs. Por isso não terminei minha graduação de matemática. Mas eu sou estudioso, sou teólogo. Sou estudante de teologia. Eu estou fazendo isso aqui basicamente. Estou fazendo isso aqui baseado na palavra de Deus. Não estou saindo fora da palavra de Deus. Estou fazendo você pensar conforme a palavra de Deus. Vamos pensar nela. Vamos fazer o que ela diz para fazer. Não precisa nhenhenhen não. Deixa o povo decidir. Prega a verdade para o povo. O povo vai escolher entre o melhor e o pior. Ah, não tem bom? Não. Bom é Deus. Não tem melhor. Mas o povo vai escolher o que é melhor e o pior. E deixa o povo escolher. Deixa o povo escolher. E quando o povo escolhe, o povo sabe, escolhe com a sua razão. Você que vai, domingo que vem, escolher seu candidato, pensa nisso. Não é o PT que falou que vai destruir a Constituição. O PT teve 12 anos, não quebrou a Constituição. Fortaleceu as igrejas, isentou de impostos. Ah, mas aqui em São Paulo, por exemplo, teve uma grande perseguição. Teve, mas quem era o prefeito daqui era o Kassab, que não era do PT. Foi ele o maior perseguidor das igrejas aqui. Ah, mas na gestão do PT aqui em São Paulo, a polícia era do Estado, PSDB. Não era do PT. O PT sempre esteve do lado da massa, do pobre. Importante é que quando começou essa campanha, o demônio de todo mundo era o Bolsa Família. O PT pagou preço por causa do Bolsa Família que criava vagabundo.
Hoje, alguém que promete acabar com o 13º do trabalhador está dizendo que vai dar 13º do Bolsa Família. Se o Bolsa Família é o demônio, por que agora ele adotou o demônio? O povo não vai mais ser enganado. Com paixão vai ficar mais fácil. Paixão vai explicar para você direitinho essas coisas. Eu vou explicar para você direitinho essas coisas. Quando criou a Constituição, ninguém que criou ela tentou usurpar dela. Lembra que o Lula estava lá. Estava lá. Lula está preso? Tá. Foi a imprensa que denunciou? Foi. A imprensa que acusou? Foi. Mas o Lula nunca quebrou a Constituinte. O PT nunca desfez da Constituinte. Nunca. Nunca. E o Bolsonaro já falou para você que vai fazer. Vai explodir o TSE, o Supremo, que está bombando agora lá no Supremo. Agora todos os meios de comunicação do filho dele, Bolsonarinho, que é militar, 153, se não me engano, militares estão lá agora no poder, prontos para assumir o golpe. Ele deu uma entrevista, perguntou: se o senhor for presidente, o senhor acaba com o Congresso? Não tem dúvida, não tenha dúvida, dou um golpe no primeiro dia. Ele disse isso. E aí sim, o poder vai constituir em um único cidadão. Isso é ditadura. Ditadura, o que é ditadura? Eu converso com pessoas com 50 anos que não conhecem a ditadura, diz que não viveu na época da ditadura. A ditadura acabou em 88, no dia 15 de novembro de 1980, no dia 5 de outubro de 1986. Se não me falha a memória, 5 de outubro de 86 foi assinada a Constituinte. Foi o fim direto mesmo da ditadura. Mas a ditadura, de fato, com as diretas já, que acabou já em 86, com as eleições no dia 15 de outubro de Tancredo Neves. No dia 15 de novembro de 86, com a eleição de Tancredo Neves, que não assumiu. Sarney assumiu no seu lugar. Mas aí então, após as diretas, já o fim da ditadura, do regime militar. Passou a ser um quase militar, mas, né? Então ali foi o fim dela. Então presta atenção. A Constituinte deve ser respeitada. O que é? Povo soberano. Pronto. O que é soberania do povo? Poder absoluto do povo. O povo vai pôr o deputado que representa. Se não fizer, faz igual agora. Tantos caciques foram embora. Ah, mas o PT roubou, o PT roubou. Sim, senhores. Ninguém disse isso. O PT errou muito. Mas você não fala que teve outros presos? Eduardo Cunha não era do PT, Sérgio Cabral não era do PT, Renan Calheiros não é do PT, Michel Temer não é do PT. Ninguém é do PT. Eunício Oliveira não é do PT, Rodrigo Maia não é do PT, César Maia não é do PT. Esse povo ninguém é do PT. Eu não estou defendendo o partido, eu estou defendendo a Bíblia. Estou defendendo a palavra de Deus. Vamos pregar a palavra de Deus. Muita gente está assim, ó, preso dentro da igreja, não pode pregar. Por que não pode pregar? Porque não é a favor do Bolsonaro. As igrejas hoje estão tomadas de um fascismo já antecipado. Vamos parar, gente. Fim disso. Talvez quem me ouve vai prestar atenção. Eu vou usar uma palavra de Jesus. O que eu faço, vocês não me entendem agora. João capítulo 13, verso 7. O que eu faço, vocês não entendem agora. Mas vocês vão compreender depois. Daqui 2 anos, vocês vão ver a igreja vazia, pastores sendo perseguidos, torturados. Torturados. E vai ficar escondido. Sabe por quê? Porque a imprensa não vai poder funcionar mais. Vai ser um golpe de imprensa. A imprensa vai ser proibida de falar. Então pronto. Não vai sair a notícia mesmo. Agora todos os escândalos saem, noticiado. Ficou longo esse vídeo, né? Ficou longo esse vídeo. Vou dividi-lo. Mas eu preciso falar isso para você. Pregue a palavra. Antes, tempo por fora dele. Que ouça o que deixa de ouvir, porque casa rebelde é. Eu estou falando em nome de Jesus. Estou falando em nome do reino de Deus. Deus é soberano. Deus é poderoso. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo de número 3, no verso 20, ele diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos.
Ele não precisa de ajuda de homem. Não precisa. Ah, mas é o único que fala de Deus da forma errada. Ele viu numa faixa escrito isso. E conhecereis a verdade. A verdade é eu. Isso que ele está dizendo. E os pastores abraçou sem examinar. Está igualzinho. Muita gente está na igreja igualzinho estava no tempo de Jesus. Você se lembra no livro de João, capítulo 5? Quando Jesus pegou os fariseus e falou para ele: vocês examinam as escrituras porque vocês pensam que ela é vida. Você já ouviu pregar isso diferente, né? Eu sou doido. Examinais as escrituras porque cuida nela ter vida eterna. Mas não é não. Elas falam de mim, disse Jesus. Quem tem vida eterna é Jesus. A solução do problema é Jesus. A solução do problema é Deus. Os pastores, eu vou defender quem fala de Jesus. Por que não voltou, não induziu a igreja a votar no Daciolo? Daciolo ia para o monte orar, foi chicoteado por pastores. É criança? É menino? É. Mas podia ser orientado. Toda criança é para ser orientada. Afinal de contas, senhores, o outro não quer que oriente as crianças, né? O outro não quer. Parece estranho. Pesquisa em Minas Gerais, uma escola chamada Fundação Educacional Caio Martins. Como era o ensino dela? Eu estudei lá. Pergunta lá, você que é de Minas, você conhece ela? Eu estudei aí. Qual era o regime dela? Foi lá que eu aprendi. Quando é que ela funcionou? Qual era o regime militar que ela funcionou? Eu estudei lá. Eu vim de lá para São Paulo. Então, como é que a gente fica hoje? Paixão, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que você, cidadão, pensa. Você pensa, escolhe, vota conforme a sua realidade. A Bíblia que vai te orientar não é fascismo, não. Não é fascismo, não. Você tem que pensar. Escolher seu candidato. João capítulo 13, verso 7, que eu falei. O que eu faço vocês não entendem agora. Vão compreender depois. Ainda é tempo, tem uma semana ainda. É domingo que vem. Eu estou gravando esse vídeo hoje. Segunda-feira, dia 22 de outubro de 2018. Daqui a um ano, eu tenho certeza que se quem entrar não banir, o Facebook vai lançar de volta esse vídeo. Eu vou pôr no Facebook. É muito grande, né? O Facebook não vai aceitar. Não tem problema não, põe no meu canal. Eu vou pôr no meu canal.